Maurício Mendes na área com mais um Vida Uncast super especial. Aliás, vou fazer uma pergunta pra você. Você ficou gripado esse ano alguma vez, não? Ou sabe de alguém que ficou, sei lá, terceira vez com Covid? Alguma doença respiratória e tal? Tudo isso tem a ver com o assunto de hoje, porque eu vou falar sobre vacinação. Exatamente. Coisa que, por um acaso, pode salvar a sua vida e a vida daqueles que você ama. É ou não é? Então, nós vamos tirar dúvidas, né? Aqueles adiamentos que você fica fazendo. Amanhã eu tomo essa vacina, é melhor não. Ah, isso aí não precisa. Será mesmo, gente? Presta atenção, porque hoje eu tenho dois convidados craques. São maravilhosos e vão explicar tintim por tintim, vão tirar minhas dúvidas também, que eu tô cheio de dúvida aqui. Tô com o Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, diretor médico corporativo da Apivida, e a doutora Carla Guerra, diretora médica nacional de infectologia da Apivida. Mas antes de falar com esses dois craques, Lucas, roda essa vinheta aí. Pronto, doutor Rodolfo, doutora Carla, bem-vindos. E olha, já vamos falar sobre vacinação, que é super importante, né? Agora, uma pergunta, para qualquer um dos dois, o que é uma vacina? Doutora Carla. Pois é, uma pergunta bem legal, né? Porque muitas pessoas ficam com medo, né? E essas ideias, né, do que pode causar. A vacina nada mais é do que uma parte do vírus ou da bactéria, ou uma imitação de um vírus e de uma bactéria. E hoje em dia, as vacinas mais modernas, elas são vírus e bactérias, entre aspas, como se tivessem sido feitos no laboratório. É uma imitação de um vírus e de uma bactéria. Para quê? Para que o nosso organismo se defenda dessa partícula, que não é o vírus de verdade vivo, né? Ele é uma parte do vírus, uma parte da bactéria, e aí o nosso organismo faz uma memória, uma defesa contra essas partículas. E aí, quando a gente for realmente infectado pelo vírus ou pela bactéria verdadeira, nós já saberemos nos defender. Então, é uma prevenção super inteligente que o nosso corpo fica já de guarda. Então, quando eu tiver contato com aquele vírus, os meus soldados já vão estar todos ali prontos para me defender. É interessante porque as pessoas têm um certo receio ou não sabem o que está acontecendo, e a gente sempre se vacinou, né? Desde criança eu tenho lá minha carteirinha de vacinação, tudo completinha, porque a gente não pode parar, principalmente as crianças, né? Desde que nasce até a vida adulta, aí chega no adulto, o cara desencana, não quero mais. E eu acho que não, eu acho que a gente tem que, vamos falar mais sobre isso aqui, né? Doutor Rodolfo, essa desinformação, você acha que vem da onde, essa desinformação? E o que acontece com um adulto e uma criança que não se vacina, por exemplo? Certo. Primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, a vacina é tão importante que sempre que a gente pergunta, né, do ponto de vista científico, por que as pessoas que antes, no começo do século, viviam até os 40 e poucos anos, e hoje a maioria vive mais de 70 anos, a resposta é sempre a mesma. Vacina, saneamento básico e antibióticos. Tem de outras causas? Claro que teve. A medicina progrediu muito, mas a importância da vacina é brutal para a sobrevida das pessoas. Por que as pessoas vacinavam mais e deixaram de vacinar? Eu acredito assim que houve dois problemas. Uma assim, as campanhas eram mais intensas, né? E hoje menos intensas, mas cada vez está se voltando ao que era antes. E também houve muita desinformação, né? A vacina dá isso, a vacina dá aquilo, a vacina dá aquilo outro. Então, quando a gente for falar de algumas vacinas especificamente, a gente vai falar então dos problemas que elas podem dar e qual é a magnitude. Vocês vão ver que é uma coisa muito, muito tranquila e muito, muito aceitável os efeitos colaterais das vacinas, né? Diante do benefício que elas causam. E que doenças a gente pode pegar se a gente não se vacinar, por exemplo? Bom, a gente... Tá mais comum ou alguma que, né? Bom, vou dar 3 exemplos de adulto. O adulto principalmente, tem outras vacinas também, mas principalmente o adulto deveria se vacinar para Covid, certo? Deveria se vacinar para influenza e para pneumonia pneumocócica, alguns grupos mais idosos, né? Tá. O que acontece se não se vacinar? No Covid, eu diria para você o seguinte, que se não tivesse tido a vacina, eu não sei o que seria da espécie humana. Verdade, eu não sei se a gente conseguiria estar aqui conversando hoje. Ou seja, as vacinas salvaram uma imensidade de vidas.
Então, todo mundo tem que ter tomado as doses preconizadas nos calendários vacinais do Covid. Por quê? Pode ter Covid? Pode, mas a taxa de infecção de quem é vacinado é muito menor e se ocorrer de ter a infecção, vai ser uma infecção muito mais tranquila. Ah, mas o Covid antes dava isso, dava aquilo, hoje não acontece isso. Não acontece exatamente porque todo mundo foi vacinado. Então, se não houve mais falar tanto em internação por Covid, porque as pessoas são vacinadas. Bate mais fraco, é isso. A doença bate mais fraquinha. Bate mais fraquinha. Outra coisa, se a gente for falar agora de gripe no adulto, a influenza, né? A influenza é uma causa de morte muito frequente entre os idosos, né? Então, se não se vacina um jovem, provavelmente ele vai ter uma gripe mais forte, essas coisas lá, mas o grande efeito é nos idosos que pode matar. Então, precisa tomar as vacinas para se proteger. Nossa, eu peguei uma vez H1N1, mas me derrubou de um jeito, mas eu fiquei destruído, uma febre, um negócio que eu não conseguia ficar em pé, eu precisava ficar deitado, de tão... Pegou muito, e foi H1N1, né? Eu acho que eu peguei Covid também, fraquinho ali e tal, que eu tomei as vacinas todas. E tem por último, assim, das que a gente dá mais importância, então assim, por exemplo, a influenza, as pessoas têm que se vacinar todos os anos. Covid, tem que ter tomado pelo menos 2 doses todo mundo e agora tem que olhar o calendário vacinal. Por último, é a pneumonia pneumocócica, né? A vacina para pneumococos. Mesma coisa. Ela reduz em 40% a mortalidade e a internação hospitalar de quem, quando comparado com quem não tomou a vacina. Então é um espetáculo a vacina. Gente, uma pausa rápida aqui para falar do aplicativo da Apvida. Atenção que agora você vai ter na palma da sua mão informação, saúde e dicas, porque todos os episódios estão disponíveis daqui do Vida Oncast para você, mas é no aplicativo. Inclusive, nós criamos também uma área com notícias exclusivas que vão ajudar você a entender melhor como está o seu plano de saúde e odontológico. Então faz o seguinte, ó, pega o celular, baixa o aplicativo da Apvida, porque vai ser simples, rápido e você vai estar conectado com a sua vida. Eu lembro agora do Abílio Diniz, que pegou uma pneumonia severa, era um cara, um cara que treinava, se cuidava, um cara saúde de ferro, tal, pegou uma pneumonia, né? Tudo bem que aí depois o quadro vai para septicemia, etc, Mas voltando assim, a Carla depois pode lembrar as outras, mas, por exemplo, as crianças têm que tomar uma série de vacinas. E os adultos, além dessas 3 que eu comentei, que são as mais importantes, tem outras também. Acho que a doutora Carla, ela pode completar aí o... Até complementando as doenças que não estão mais aí. Né? Exatamente. Por que não estão mais aí? Então, por que eu preciso vacinar se elas não estão mais aí? Exatamente. Uma doença muito grave e que a gente, graças a Deus, vê muito pouco agora, né? Graças às vacinas, é o sarampo. O sarampo eu acho bem importante como infectologista falar, né? É muito importante que a mãe dê essas vacinas virais, né? A tríplice viral na criança, porque a cada 1.000 crianças que têm sarampo, uma morre. É muito alta a mortalidade. Essa tríplice é o quê? Sarampo, varíola, coqueluche, qual que é? O sarampo, a cachumba e a rubéola. E a rubéola. São 3 doencinhas que a gente fala de criança, né? Que a criança tem febre, manchinha no corpo, mas o sarampo, dentre elas, é a mais grave e que causa pneumonia grave, encefalite, complicações muito importantes. Principalmente na criança. Na criança. E hoje em dia, a gente até foi preconizado um reforço no adulto jovem, porque viu-se que, de alguma forma, ao longo dos anos, se perdeu a cobertura. Então, agora tem um reforço dessa vacina para adulto jovem, porque começou a voltar o sarampo, né? Em algumas cidades, vira e mexe a gente escuta isso. Então, também tem que estar alerta para esses momentos em que, às vezes, por algum momento, não houve uma cobertura vacinal em alguma faixa etária, e a doença começa a voltar. Não tem como não tomar as vacinas. Então, criança, por exemplo, poliomielite,
quem é mais antigo viu muitas pessoas ficando sequeladas com a poliomielite. E era horrível, porque não tem cura. A pessoa fica com uma paralisia, perdia movimentos de perna, ficava acamado. E hoje em dia, com a cobertura vacinal quase 100%, a gente eliminou da maioria dos países. Mas se as pessoas pararem de tomar a vacina, a doença volta. Então, tem algumas situações em que até é possível dar um tempo, né, nas vacinas, mas ela começa a voltar e a gente tem que seguir as orientações do Ministério da Saúde, que está sempre em alerta com essa situação. Catapora, por exemplo, que é a varicela, é uma doença, em geral, complica menos que o sarampo, mas em adulto, por exemplo, ela é terrível. Em imunossuprimido, ela é terrível. Então, a gente tem que manter a vacinação da criança, né? Como o Dr. Rodolfo falou. O adulto não quer tomar a vacina da gripe, mas eu tenho meu pai e minha mãe que moram em casa, por exemplo. Eu não tomo e eu passo para eles. Né? Então, a vacina... Você tem contato com sua avó, com a sua avó, com uma tia, com alguém. No trabalho, você tem que se vacinar, porque você vai passar para alguém. Exatamente. A vacina, ela é uma... Não é nem só para você, né? É uma proteção para a sociedade. A gente chama, né, que é proteção de rebanho. Porque tomou a vacina, protege criança, por exemplo, né? Quando ela não pega... quem tem filho pequeno sabe. A criança apareceu com gripe, o pai já fica doente, né? Então, porque no convívio a gente vai pegando essas infecções mesmo. Então, quem toma vacina protege a si e ao próximo. É muito importante. Tem uma curiosidade. Uma vez eu estava num congresso dos Estados Unidos, né? E daí começaram a perguntar de vacinação no Brasil, como é que era, como é que não era. A hora que eu falei que as vacinas eram gratuitas, eles abriram o olho. Como assim vocês dão as vacinas? Sim, nós damos as vacinas. Ou seja, nos Estados Unidos, que é um país rico, é tudo pago. Aqui a gente tem nos postos de saúde, que tem no Brasil inteiro, e tem todas as vacinas gratuitas, mesmo vacinas caras, como por exemplo do herpes, né? HPV. A do HPV, que é uma vacina cara também. É tudo gratuito. Então isso é uma grande vantagem do sistema de saúde brasileiro. Olha, e isso é importante, então, para as pessoas saberem que muitas das vacinas, a maioria, grande parte delas, está gratuito lá no postinho. Isso. Né? E o postinho, tem bastante postinho por aí, né? Ele cobre o território todo, então eu acho que vai procurar informação, acho que é importante. Leva a carteirinha, que o posto de saúde, ele tá ávido para colocar a sua carteirinha em dia. Então, aí eu até quero falar mais uma questão. Aproveite, pega um dia, vai até o posto. Hoje tem postos que funcionam, inclusive, de sábado, para ampliar o horário, para atender as famílias. E muitas vezes você já aproveita e toma mais de uma, já atualiza, né? E pode, gente, não tem problema. Isso, pode tomar mais de uma vacina no mesmo dia? O posto, ele é treinado, né, para saber quais que podem ser combinadas e é para aproveitar aquele momento em que você tá lá no posto, já atualiza a carteirinha. Uma vacina que adulto esquece sempre é o tétano. É isso que eu ia falar. Quando eu fui tomar uma vacina, não lembro qual, um tempo atrás, a moça falou, e tétano, você tomou faz quanto tempo? Você precisava tomar, hein? A cada 10 anos, o adulto post tem que renovar a vacina de tétano. O tétano, apesar de não ser uma doença transmitida entre as pessoas, ela está no ambiente, né? A bactéria. E muitas vezes, quando a gente sofre um acidente, né, com metais e que podem ter ferrugem, né? Essa bactéria ali, né? Aí recomenda-se tomar. Mas se a gente tiver com a vacinação em dia, isso não tem problema, a gente fica protegido. O que é VSR? Então, VSR é o vírus sincicial respiratório. Tá. É um vírus que acomete principalmente crianças menores de 2 anos e idosos. E hoje em dia, para todo mundo ficar alerta a partir de hoje e ficar de olho no posto de saúde, porque essa vacina ela vai ser liberada pelo governo para gestantes. A partir de 26, 28 semanas de gestação, a gestante vai ter o direito de tomar essa vacina para proteger o bebê quando ele nascer. E aí o bebê vai ficar protegido por até 6 meses de vida, que é um período importante, é uma causa de mortalidade neonatal.
e causa pneumonia. Ele vira, você pega o vírus e 40% dos pacientes acabam tendo uma pneumonia grave por causa desse vírus. Tanto adulto quanto a criança. Principalmente crianças menores de 2 anos e idosos. Idosos. Você pega essa época do inverno assim, você vai em UTI neonatal, UTI pediátrica, a maioria do que tiver internado por insuficiência respiratória é VSR. É VSR. Como é que é? Vírus sincicial respiratório. Então vai ser uma maravilha assim, em termos de proteção da criançada, né? A mãe se vacinar para o vírus sincicial respiratório, que também é uma vacina que está gratuita, então precisa tomar. Tem que aproveitar. Existem doenças que vêm de fora? Existe isso? Existe algum tipo de problema, alguma doença que pode vir? Não, em geral, as doenças, elas são mundiais. O que acontece é que, às vezes, começa o vírus que mutam muito, como o da gripe, por exemplo, ele começa primeiramente no hemisfério norte, que é onde chega o inverno primeiro. E aí as pessoas, às vezes, viajam e trazem esse vírus para o nosso país, no hemisfério sul, meio fora de época para cá, né? Então, mas as doenças, elas são iguais na maior parte do mundo. O que acontece é isso, começam em épocas diferentes. E quando se fala de países menos desenvolvidos, que estão em situação mais pobre, as pessoas tomam menos vacina, então elas ficam mais doentes. Então é comum você ver algumas doenças nessas pessoas provenientes da Bolívia, da Venezuela, por uma falta de acesso à assistência à saúde no país deles, né? Mas até nisso o Brasil é maravilhoso, porque ele também libera vacina para essa população. Então, se uma pessoa que tiver de outro país aqui, ela também vai ter direito a tomar as vacinas no nosso país. Eu queria comentar aqui sobre algumas coisas, alguns mitos, né? Tá. Então a gente escuta muito frequentemente: eu tomei a vacina e tive a gripe. Primeiro, é uma possibilidade você ter uma vacina e pegar a doença cuja vacina deveria proteger. Mas, mesmo pegando, a forma vai ser muito mais atenuada. Mas o que acontece geralmente, no caso da gripe, da vacina da gripe, é que a pessoa pega outros vírus que estão nessa época, né? Então a pessoa toma a vacina e pega aí um resfriado, que ela confunde com gripe, que é um resfriado para lá de grave, né? Segunda coisa, você pega aí o indivíduo, o Covid, né? Fulano até teve Covid, mas não aconteceu nada, sabe? Ok, a vacina, ela protege o indivíduo de ter infecções graves. Agora, eu, não vacinado, posso ter um Covid mais leve? Posso. Só que a gente tem que lembrar sempre do Covid tardio, né? O Covid tardio, às vezes, mesmo sendo um Covid leve, é um Covid que vai levar a problemas cardíacos, vai levar a problemas do sistema nervoso central. Então, mesmo você não tendo aquele Covid que pega o pulmão e tudo mais, ele pode tardiamente afetar a cabeça. Sequelas graves. Então, a vacina protege de você ter essa infecção. Então, precisa tomar a vacina. Outro mito é o seguinte: olha, a vacina Covid pode dar complicação grave. Porque tem os tipos de vacina, né, da Covid. Mas veja bem, a única complicação que importa, tem a mais importante, a taxa de complicação da vacina do Covid é de 2 para 1 milhão. Então, são 2 para 1 milhão. A chance de você morrer por raio é de 1 para 1 milhão. Então, ou seja, a gente convive com uma série de coisas graves que podem acontecer na nossa vida e estamos vivendo, certo? Ou seja, a taxa de complicação que importa no Covid, na pneumonia, na vacina para gripe, são muito, muito pequenas. Só para lembrar, a possibilidade de você morrer por acidentes de automóvel, se você dirige todo dia, é de 1 para 10 mil. Então, é muito maior que qualquer uma das complicações de vacina. E nós estamos dirigindo, certo? Então, é só para lembrar que a vacina tem uma taxa de complicação muito, muito baixa e o benefício é muito, muito alto.
Muito bem. Quer deixar um recado aí? Estamos terminando o nosso... Acho que o papo foi legal, a gente tirou várias dúvidas aqui. Quer deixar algum recado, doutora Carla? Eu acho legal a gente pensar agora no fim Fala de quem ano. tá adiando, né? Exatamente. Para quem tá adiando, aproveita esse fim de ano que a gente faz um monte de planos pro ano seguinte, né? Coloca aí na agenda o plano para 2026 é virar o ano com a sua carteirinha de vacinação em dia. Perfeito. Né? Aproveita, vai no posto, leva a sua carteirinha, Atualiza, leva as crianças, né? E atualiza aí a carteirinha de todo mundo. É gratuito, gente. Vai custar R$1, 0. Hein, doutor? Mais um recado pro pessoal? O recado é: vacina é talvez o maior progresso que a medicina fez atualmente, desde o início da sua história. Muito bem, obrigado, doutora Carla, doutor Rodolfo. Espero que você tenha gostado também do Vida Oncast. Olha, fiquem aí ligados, porque nós teremos novos episódios sempre para tirar essas dúvidas e que você possa também mandar pra gente aqueles assuntos que você considera interessantes pra gente bater aqui, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.